sobre os inversores, algumas características que a gente tem aí no nosso portfólio. E o que importa mesmo, né, o que vale sempre lembrar é isso aí que o Robinho mencionou, a gente vê, muito sentiu isso quando começou a trabalhar aqui na empresa, que a empresa está extremamente preocupada em fornecer qualidade, produto de qualidade, que tenha uma vida útil, aí, uma longevidade muito grande, e o nosso slogan aí é que qualidade não tem preço, a gente está preocupado com isso. Então, esse é o negócio que a gente sempre fez aí nas nossas apresentações. E também a gente traz, junto com isso, uma tecnologia pioneira em dissipação de calor, a gente traz uma empresa com uma estrutura extremamente completa para atender vocês, então, para deixar isso aí o mais tranquilo possível. Jonathan, seu áudio mutou, tá mudo. Sobre a apresentação, eu compartilho aqui com vocês a minha tela, é isso? Que o pessoal do marketing me pediu a apresentação antes, mas acho que não há problema Não, assim, em relação. você pode compartilhar aí. Beleza. Só preciso que o administrador me libere para mim, porque está bloqueado para participantes compartilharem a tela. Tá, vamos liberar aqui, só um minutinho. Tranquilo. Enquanto isso, Wesley, você integrador aí Minha Casa Solar, aproveite aí a promoção ou relâmpago aí, né? E Fox está junto com Minha Casa Solar aí, levando toda essa confiabilidade aí a todos vocês aí, e um design maravilhoso. E assim, os clientes Minha Casa Solar não poderiam, né, deixar de ter Foxes nas suas instalações. Usinas, exatamente. Vamos que vamos. E aproveitar que tá chegando, né? E a gente E já falar aproveitar nisso, a pré-venda aí. Semana que vem os investidores já estão chegando aqui no estoque. Exatamente. A gente já está preparando aqui tudo para poder despachar logo quando em seguida chegar na carreta aqui, a gente já vai despachar os inversores. Gente, olha como é que é a seriedade da empresa. O Wesley me ligou e falou comigo que todo o processo de separação de produtos e tudo mais já vai deixar assim em stand-by já, só aguardando o investidor chegar e já vai mandar direto para vocês aí com rapidez e segurança. Muito legal. Parabéns, Wesley, e toda a equipe da Minha Casa Solar aí pelo empenho. Obrigado mesmo. Imagina. Tem que ser, porque o pessoal tá bem ansioso, né, para poder instalar, ver o inversor funcionando e começar a gerar economia logo, né? Exatamente. Então a gente tem que Exatamente. tá bem ágil aqui. Lembrando aí os integradores, não te interrompendo, mas a gente tem até agosto de 2012, né? 2022. 2022. Para trabalhar aí esse cenário aí novo aí da 529 da PL. Então, vamos que eu tenho certeza que a gente vai evoluir isso aí e vocês vão vender cada dia mais e mais e mais. Conseguiram lá? É isso aí. Ainda está bloqueado. Desveraram aí? Tá bloqueado Não. ainda? Ainda não. Está bloqueado. Problemas técnicos. A Ludisor aqui que tem que liberar para mim. Acho que é o pessoal do marketing aí de vocês. Entra com o seu sistema de hacker e vai lá e... Mas só funciona nos inversores. Exato. Não faça isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Rafael deu aí a orientação
Tem que colocar como anfitrião para daí eu conseguir compartilhar. Agora foi. Isso. Foi? Foi. Estão vendo a minha tela? Yes, sir. Yes. Vamos lá. Então, como eu mencionei, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os produtos e soluções que a Fox traz para o Brasil. Também vamos falar um pouquinho sobre como é que é a instalação, assim, os detalhes, isso não é nenhuma novidade, a gente vai chovendo molhado, mas apenas só para reforçar alguns pontos importantes. E também um pouquinho sobre a solução de problemas que, como o Robinho disse, não vai acontecer porque vocês não vão ter problemas, mas quando eles acontecerem, a gente vai estar aí para ajudar vocês e orientar e, enfim, chegar a uma solução. Beleza? Então, aqui tem o meu telefone, tá? Fica à disposição de vocês para qualquer necessidade, qualquer dúvida. Vocês podem salvar aí, chamar no WhatsApp, me ligar quando for necessário. Estou à disposição para ajudar vocês. A Fox traz para o Brasil 4 linhas de inversores grid tie conectados à rede, né? São a linha S, F, G e T. A gente vai falar individualmente sobre eles a seguir. Então, um resumo básico de qual é o conteúdo da apresentação. Então, primeiro a gente vai falar sobre o portfólio, uma introdução de cada uma das linhas e onde é que você consegue encaixar cada um desses portfólios. Um pouquinho sobre instalação ali, sobre alguns critérios que devem ser levados em consideração. Vamos falar também sobre a plataforma de monitoramento, como é que funciona a hierarquia que você tem lá dentro, e como é que você cadastra e gerencia suas instalações. E um pouquinho também sobre solução de problemas. Então, vamos aqui direto para a série S. Essa série é uma série monofásica, com uma entrada apenas de 7.000 watts a 3.000 watts. Uma entrada e uma MPPT, consequentemente, né? Basicamente, esse é o modelo de entrada aí que a gente tem. Ele traz aí um design que não traz uma das nossas uma preocupação pioneira, um design pioneiro que a Fox trouxe para o dissipador de calor, mas a gente vai ver em sequência, tá? Essa é a aparência dele, então basicamente bem parecida, semelhante aí com o que vocês já conhecem nessa linha de produto. Abaixo, então, a gente tem as entradas, uma entrada CC, a chave seccionadora. Essa porta RS485, RS232, é para controle de exportação de energia, algo que a gente não tem aqui no Brasil atualmente, a necessidade. Então, é só uma conexão que vocês não vão fazer uso nesse momento, mas caso você queira fazer uma conexão grid zero, algo nesse sentido, como o grid zero hoje ele é viável apenas para instalações é uma aplicação que não se encaixa muito bem nas aplicações residenciais, é algo muito incomum de vocês utilizarem, mas saibam que os inversores já vêm com essa função aqui. Então, aqui você vai instalar um transformador de corrente que vai medir a corrente injetada na rede, e você tem a possibilidade de fazer o controle disso. Mas, como eu disse, não é uma aplicação hoje que é utilizada, então, no princípio, vocês não vão utilizar isso aí. Uma válvula de respiro, o conector do data logger e uma entrada CA. Então, basicamente, essas são as conexões que você tem. O data logger, né, o Wi-Fi, e também possui a tecnologia GPRS, caso na hora da compra você seja optado por trazer essa tecnologia da China. Falando sobre o datasheet, o que é importante para nós aqui? As tensões máximas e mínimas. Então, a gente vê aqui uma extensão de inicialização de 60 volts. Então, você consegue partir o inversor com 2 até 1 painel, dependendo das condições, mas assim, 2 painéis o inversor já funciona. Então, dá uma gama muito grande aí de instalações que você pode utilizar. E com a máxima tensão CC de até 500 volts. E para o modelo S3000 até 550 volts. Então, esse parâmetro é o que está diretamente conectado com a máxima potência CC recomendada. Essa é uma pergunta que é muito comum entre os integradores. Quanto que eu posso colocar de painel em cima do meu inversor? E o que a gente sempre tenta reforçar é a linha de pensamento que o oversize, né, esse sobredimensionamento CC, ele é uma ferramenta de projeto e não uma lógica que você vai olhar para o inversor e falar, não, esse inversor suporta tanto, eu vou carregar o máximo possível para botar o máximo de painéis possível na instalação. Por quê? Porque ele está diretamente conectado com alguns critérios que você tem na tua instalação específica, não é algo genérico para você conseguir aplicar uma tabela, por exemplo. Então, levar em consideração que nessa instalação eu tenho condições que não são tão ideais para geração de energia e eu vou optar por um carregamento maior
lembrando que é sempre obrigatório respeitar a máxima tensão CC, beleza, eu tenho um critério que é coerente, eu tenho condições não ideais de geração de energia. Condições não ideais significa o quê? Uma orientação leste-oeste, algum sombreamento durante o dia, enfim, essas são as condições não ideais que você tem na tua instalação, que vão fazer com que o quê? Que a radiação solar que incide sobre os teus painéis não vão fornecer potência nominal que eles têm no datasheet, e aí você não consegue, não, é que você não vai atingir os limites do inversor, enfim, ocasionando o quê? Se você sobrecarrega mais o inversor, você consegue ter. Quando tiver essa potência disponível, você vai gerar energia com um inversor menor, de menor potência nominal, menor custo. Então, isso torna um critério interessante nesse contexto de projeto. E em relação a tensão CA, é 220, fase ou fase neutra, indiferente, só conectar aqui que não vai ter nenhum problema em relação a isso. Beleza? Basicamente, no que nos interessa é isso, uma entrada e uma MPPT. Então, aí vocês têm a gama de projetos, o que se implica. Se ele tem só uma entrada, o arranjo que você vai fazer tem que ter a mesma orientação, né? Não pode, o ideal é que não tenha nenhum sombreamento no arranjo inteiro, para não afetar toda a geração de energia dos teus painéis, do teu inversor também. Então, partindo para a série F, série com inversores monofásicos também, com 2 MPPTs e cada uma com uma entrada. Então, aqui a gente vai de 3.000 até 6.000 watts. E aqui a gente traz um grande diferencial, um grande critério positivo, um argumento de venda muito forte, que é o design pioneiro no dissipador de calor. O que isso significa? Como vocês podem ver, tem aletas em estrela, e olhando aqui na visão lateral, as aletas também têm uns pequenos sulcos em U, né? Então ela é um design diferente. Isso permite com que o inversor dissipe o calor de maneira muito mais rápida, porque ele tem uma maior área de contato com o ambiente. E também tem essas aletas que são um design U, permitem que o inversor, que o ar se dissipe, que o calor se dissipe muito mais rápido. O número que foi nos apresentado é que esse novo design pode chegar até 30% de aumento da vida útil do inversor, porque a temperatura é o critério mais complicado quando a gente fala de vida útil de componentes eletrônicos. Então, quando a gente tem uma novidade, uma nova tecnologia, uma preocupação, uma dedicação em dissipar o calor, em tratar dessa maneira, né, dissipar o mais rápido possível, de manter o inversor operando em temperaturas mais baixas, consequentemente, a gente vai afetar diretamente a longevidade desse equipamento e, consequentemente, uma vida útil maior. Elimina aí uma possibilidade de um problema mais cedo ou algo nesse sentido, e significa que o inversor tende a funcionar por muito mais tempo, né, trazendo aí mais benefícios para o usuário. Basicamente, o que a gente tem abaixo dele, diferente da linha S, é que a gente tem 2 entradas, basicamente isso. E também aqui temos a entrada USB, também é um diferencial que não tem na linha S. A entrada USB permite o quê? Atualizações de firmware local. Então, caso tenha algum problema no inversor, ele não tem internet no local, nessa linha F você já consegue fazer atualizações sem ter conexão com a internet. Fora isso, todos os parâmetros e atualizações são possíveis remotamente. Pela plataforma de monitoramento, você consegue tanto controlar faixas de operação de tensão, frequência, tempo de reconexão, quanto fazer atualizações de firmware. Claro que são em hierarquias diferentes de controle. Então, o cliente final apenas consegue visualizar a sua instalação. O instalador consegue já fazer o controle de parâmetros. Mas a atualização de firmware fica num nível mais de agente, distribuidor, para fazer esse tipo de manobra na planta. Ok? Aqui a mesma coisa, o oversizing é uma ferramenta, então ele se aplica da mesma maneira para todos os equipamentos, para tudo que se envolve, tudo que é projeto de energia solar. Eu não mencionei antes, mas a corrente de entrada máxima dos inversores da linha S atualmente são 12,5. Aqui a gente já tem 14 amperes de corrente máxima de entrada. Isso permite já trabalhar com módulos bifaciais. Aqui também temos um parâmetro de tensão máxima maior, até 600 volts, então permite aí um painel a mais praticamente.
e temos uma tensão CC um pouquinho maior. A grande vantagem da linha F é que você tem duas MPPTs, cada uma com uma entrada. Então, você pode ter dois arranjos em orientações diferentes, assim, porque dependendo da tua área disponível, claro que você vai ter que arranjar as placas como for necessário. Monofásico 220 também, fase neutro, diferente. E aí o oversizing, como vocês podem ver aqui, ele está nos 50%. Mas como eu disse, é uma ferramenta de projeto. Vocês podem exercitar os 50%, porque se vocês pegarem o datasheet do módulo que vocês pretendem utilizar, pegando o VOC na temperatura STC, lá que é os 25 graus Celsius, provavelmente vai ficar muito abaixo desses 600 volts, considerando a potência como teu critério. Então, não há nenhum problema. Claro que vai ter o ceifamento da onda e o oversizing, esse sobredimensionamento, pelo que a gente já viu, aí até uns 35%, 40%, ele é extremamente efetivo. O clipping, que é o ceifamento da onda, ele praticamente não acontece. Então, eu gosto de enfatizar que eu acho que essa é a melhor maneira de você pensar nisso e não só calcular e botar o máximo de módulos para vender o projeto assim, sem os critérios corretos. Beleza? A série T, então, são os inversores trifásicos. Inversores trifásicos de 3 kW até 25. Aqui temos duas MPPTs e até duas entradas por MPPT. Eu digo até porque na linha menor é apenas uma, conforme vai crescendo a potência, vão aumentando os números de entrada. A gente vai ver isso no datasheet. Então, essa é uma imagem da parte inferior do inversor. Você tem a chave seccionadora e, como eu mencionei, aqui você tem duas MPPTs, cada uma com até duas entradas, mas nesse caso a gente tem apenas uma entrada. A outra só tem uma tampa ali para fazer o isolamento. Basicamente, a gente tem as mesmas entradas que temos na linha F, então um USB para atualização local e o data logger. Essa COM é aquela porta do RS485, RS232 para o teu transformador de corrente, caso você queira fazer o gerenciamento, e um conector trifásico CA. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam aqui no chat, que depois a gente acho que ficou organizado para no final a gente responder, tá? Então já podem ir escrevendo para depois a gente considerar tudo que vocês têm de dúvida aí. Então, aqui a gente tem uma máxima tensão CC de 1.100 volts, isso permite um arranjo muito grande de módulos, né? Temos uma tensão de inicialização de 180 volts. A corrente, nesse momento, ela está em 12,5, mas a gente já está trabalhando para levar ela até os 14 amperes, para poder também habilitar para módulos bifaciais. Então, aqui, como eu mencionei, para os modelos de menor potência, e quando a gente utilizaria um modelo de menor potência trifásico, né? Porque é muito mais barato você comprar um 5K monofásico do que um 5K trifásico. Mas quando é necessário cogitar usar um trifásico de baixa potência? Quando você tem uma conexão trifásica com a concessionária, se você utilizar um inversor trifásico na tua instalação, o efeito que isso vai causar é que você vai aumentar o teu autoconsumo. Então, para regiões do Brasil, estados do Brasil, onde você não tem uma boa relação da energia injetada em relação a não é próximo de 1 para 1, que é uma realidade para alguns estados, né? O quilowatt que você injeta, você não recebe um quilowatt equivalente para fazer a compensação. Então, aumentando o autoconsumo, você tem um efeito positivo, porque a energia que o teu sistema solar gerou vai ser consumida diretamente, você deixou de drenar a energia da rede, consequentemente, tua conta de energia é mais barata. Isso é um critério que pode viabilizar a utilização de inversores trifásicos de baixa potência. Mas a gente vê que é usual no mercado aí de 12 a 25, né, até 10 kW também trifásico é considerado que vale a pena você fazer o investimento no inversor de 10K trifásico. E são os ranges mais comuns. Então, tem esses ranges. A partir do 15, vocês veem aqui que
tem duas MPPTs, uma delas tem duas entradas, a outra tem uma. E a partir do 17 já são duas MPPTs com duas entradas. Ok? Ele é trifásico 380, então é 220 entre fase neutra e 380 entre as fases, tensão de linha. Então, aqui, para redes que são trifásicas 220, é necessário usar um transformador. Tá? Como o nível de potência é um pouquinho maior, o indicado é um transformador isolador, que seja ali de uns 15 até 20% de potência do transformador nominal maior do que o teu inversor. Então, vou usar um inversor de 20, coloca um transformador ali de 25, que já resolve o teu problema. Ok? Basicamente, no que nos interessa, então, são esses parâmetros. Os 1.100 volts, eles são válidos até os 3 kW, então não se habilita muita coisa. Agora, falando um pouquinho sobre a linha G são inversores monofásicos também. Essa é a última geração que a gente lançou, então ele traz alguns grandes benefícios. Já vem com a corrente máxima de entrada em 14 A, habilitada para trabalhar com módulos bifaciais. E aqui a gente tem até 3 entradas, cada uma delas com uma MPPT. Então, habilita um range aí bem grande de possíveis orientações, quantidade de painéis que você vai ter na tua instalação. Basicamente, a visão inferior é a mesma que vocês viram nos outros equipamentos, e ele também já traz o dissipador de calor com o novo design, né? As aletas em U e com as estrelas também aumentando a área de contato. Algumas vantagens que a gente tem também aqui é a proteção contra falha de arco, que é a proteção FCI, né? Essa é uma proteção que em alguns países ela já é obrigatória. E o que ela funciona? Como ela funciona, né? É uma falha, é um dispositivo de monitoramento para identificar possíveis arcos elétricos na tua instalação, no teu arranjo fotovoltaico. O que acontece é que o inversor monitora as harmônicas de alta frequência, porque quando existe um arco elétrico, são gerados sinais de alta frequência, e então, quando gerou um arco, o inversor consegue identificar e ele opta por não drenar mais corrente do arranjo, assim ele acaba inserando o arco elétrico. E depois, quando ele vai entrar em operação, ele faz a verificação e não vai entrar em operação mais caso identifique que há um problema. Quando tem um arco elétrico, vai ter um circuito aberto, então não vai mais entrar em operação o teu equipamento. As outras proteções aqui são proteções que já fazem parte de todo o portfólio, né? Quando as proteções de antilhamento e polaridade reversa, então o antilhamento é um critério obrigatório para a nossa conexão com a rede. A polaridade reversa, então se você inverter as polaridades, botar o positivo no negativo e assim por diante, o inversor não vai ter nenhum problema, ele vai se proteger em relação a isso. Monitoramento de isolamento e de corrente residual, então ele, antes de entrar em operação, verifica se não há nenhuma fuga, e quando ele estiver em operação também, vai seguir monitorando e gerar alertas de acordo com identificação aí de alguma coisa fora do normal, proteção de curto-circuito de ar, e saída aí da proteção da rede também ele monitora e toma as precauções para operar dentro do que é definido. Aqui a gente também opera com oversize de até 50% como máxima potência recomendada, máxima tensão CC 600 volts, tensão de inicialização 120. 3 MPPTs e uma entrada, como eu mencionei, monofásico 220. Então, do que nos interessa, o range de níveis de potência de 7 até 10,5. Ok? Aqui um pouquinho sobre a eficiência, as eficiências dos equipamentos. Mais uma foto aí, esse da linha da G, já com o novo dissipador. A Fox, nós também se preocupamos com o meio ambiente, né? Então, a gente mudou nossa embalagem para um material completamente reciclável, que antigamente era tudo esse isopor e plástico, agora a gente mudou para um material reciclável. Ok? Então, aqui é um comparativo entre o novo design pioneiro que a gente traz, né? No lado direito aí vocês veem o design tradicional, que é o que a gente vê muito no mercado hoje, e a gente traz aí do lado esquerdo o novo design que a gente apresenta nas nossas linhas de inversores.
Aqui é a demonstração de como ocorre o resfriamento com o novo design. Então, nessa primeira foto aqui da esquerda, é a letra em U que proporciona isso, né? Como vocês veem ali no detalhezinho no círculo. E no lado direito, o fato de você ter uma maior área de contato também acelera muito o resultado, né? A dissipação do calor. Sobre, como a gente mencionou no começo, qualidade em relação ao inversor é diretamente ligada à qualidade dos componentes que estão lá dentro. Quando se fala em equipamento eletrônico, inversores principalmente, o que você acha no mercado aí de pesquisas está diretamente ligado os estudos de vida útil que tem aí no mercado são relacionados a componentes mais críticos. E um dos componentes mais críticos que a gente tem são os capacitores eletrolíticos. Quando você vai pesquisar sobre qualidade de capacitores eletrolíticos, se você jogar no Google essa informação, quais são as melhores empresas de capacitor eletrolítico, existe um ranking de apenas empresas japonesas, que é considerado o Tier 1, e em sequência tem um Tier 1 de outros países. Então a gente trabalha com capacitores eletrolíticos da marca Nippon, que é uma marca japonesa, que são disparadamente aí inquestionavelmente uma das melhores marcas do mundo. E além disso, além de ter um componente de extrema qualidade, a gente traz também uma quantidade maior de capacitores. A gente trabalha com 10 capacitores conectados em paralelo. O que isso significa na prática? A gente tem, então, um componente de qualidade e uma quantidade maior de capacitores. Quando você tem mais capacitores conectados em paralelo, se divide os esforços entre eles, fazendo com que, então, eles tenham que se esforçar menos para alcançar os níveis operacionais, tendo, mais uma vez, uma segurança de uma vida útil maior. Ok? Aqui a gente vai falar também sobre os IGBTs. Os critérios são basicamente os mesmos, e os IGBTs que a gente trabalha são uma marca americana e uma marca europeia. Então, os IGBTs, quais são os problemas? Né? São equipamentos que chaveiam em alta frequência e que a tendência, né, processam muita potência, então a tendência de você ter problemas com eles no ranking ali de componentes que podem ter problemas durante a vida útil. O capacitor eletrolítico e os IGBT são o núcleo dos estudos sobre vida útil. Então a gente demonstra aqui que a gente está muito preocupado com isso, e está entregando componentes de qualidade. Então isso nos dá embasamento para poder afirmar que sim, nós temos qualidade nos nossos produtos, e vocês podem confiar que vão ter aí uma boa experiência com os produtos da Fox. Ok? Aqui tem um comparativo também sobre o potting. Potting é esse silicone que vai ao redor dos indutores para fazer o quê? Proteção térmica contra a vibração e contra agentes corrosivos durante a operação da vida útil. Então, a Fox faz um potting de extrema qualidade, que não é algo que todo mundo entrega isso no mercado, né? Então, mais um critério aí que a gente leva em consideração para fortalecer quando a gente fala que está preocupado com a qualidade dos produtos. Okay? Como eu mencionei, capacitores, então é muito comum a gente ver entre 6 e 8 capacitores, a gente está entregando 10 capacitores de uma marca extremamente reconhecida, então é algo aí que fortalece, é muito utilizado como um argumento de venda também, né? Porque quando se fala em qualidade, o cliente busca entender o que está dentro do inversor, e não que ele entenda tecnicamente, mas existem maneiras de você mostrar para ele que você está realmente entregando um produto diferenciado. Ok? Bom, basicamente sobre o portfólio era isso. Se tiverem dúvidas, a gente acho que segue a apresentação e no final a gente conversa sobre isso, ok? Vou passar rapidamente aqui sobre a instalação, porque como eu acho que o pessoal é integrador, já conhece muita coisa, vou passar rapidamente sobre as orientações só básicas, e a gente vai falar sobre o monitoramento, que é meio importante. Acho que vocês é um ponto que vocês gostariam de entender e saber mais como é que funciona, ok? Basicamente um diagrama do sistema básico, aqui não é nada novo para vocês. Aqui falam os cuidados que é mais uma vez chovendo no molhado. É só certificar que você vai ter um arranjo que respeite a faixa de trabalho do inversor, que
que você não pode instalar ele diretamente na chuva ou no sol, né? Ele é IP65, mas o IP65 é um grau de proteção que idealmente é que não expõe ele diretamente à chuva, ao sol ou à neve, não é o nosso caso, ok? E, então, basicamente, essas orientações aí que você já conhece. Então, certificado de fiação, aqui é um problema muito que acontecia, que pela minha experiência, mesmo que é curta aí, eu trabalho no mercado aí há uns 4 anos, má conexão é um problema que acontece muito, sabe? Então, fazer uma manutenção preventiva, verificar a planta depois de uns 40, 50 dias dela operando, fazer um reaperto, é sempre bom para prevenir problemas, porque durante a operação inicial ali, o material que é metálico, ele trabalha com temperatura, então ele expande e contrai e acaba ocasionando alguma má conexão que pode gerar um problema para vocês, ok? Então, basicamente, nada demais para todo mundo, mas só para reforçar o alerta, ok? Bom, vou falar um pouco de como a configuração Wi-Fi. A configuração é muito simples, né? Vocês podem fazer ela tanto pelo navegador quanto pelo próprio aplicativo. O datalogger vai ser conectado no inversor quando ele estiver ligado na porta do CC e vai emitir um sinal Wi-Fi. Você vai conectar nesse sinal, acessar o IP ali, que é o IP padrão, vai selecionar a tua rede Wi-Fi, colocar a senha e dar um salvar. Simples assim. Okay? Que tipo de problema você pode ter aqui? Existem redes controladas, né? Uma rede gerenciada que não permite esse tipo de conexão direta pelo protocolo DHCP. E aí você vai ter que pegar o MAC do teu datalogger e liberar ele para que ele possa se conectar. Feito isso, você não vai ter nenhum tipo de problema, ok? Então, essa é a plataforma Foxes Cloud, tá? E aqui vocês têm acesso ao registro das contas. E a gente tem 3 níveis de registro, que são a conta agente, que é o nosso administrador, que seria um nível Minha Casa Solar, né? O nível da conta da Minha Casa Solar é um nível agente, então ela tem a administração de todos os instaladores. No centro aqui a gente vem a conta dos instaladores, então essa é a conta do integrador, que faz as instalações, e o usuário final, que faz apenas a visualização da sua instalação. Então, aqui é uma visão geral, né, de como criar uma planta, enfim, mas o que importa para nós é que aqui, então, eu tenho o número certo do meu datalogger, vou lá, vou criar a conta, colocar as informações e pronto. É bem intuitivo, não é nada que vocês que já trabalham no mercado não tenham visto. E como é feita a conexão de hierarquias? Então, como eu sei quem que é o distribuidor e quem que é o instalador dessa conta? Cada um, quando você criar uma conta de instalador, vai ter um código lá que vai identificar no portal que essa é a tua conta de instalador. Então, o teu cliente final, ele vai colocar esse código lá na planta, quando ele criar a conta dele, indicando, ó, esse cara aqui foi o cara que fez a instalação para mim. Aqui está colocado como texto e talvez não seja tão simples de visualizar, mas nós temos um canal no YouTube da Foxes, onde tem todos os materiais de como você cria a conta, como você correlaciona, como você faz o controle remoto. Então, convido vocês a darem uma olhada lá. E, claro, meu WhatsApp está aí, vocês podem me chamar quando vocês precisarem, que a gente conversa. Mas, basicamente, o que eu vejo sem eu ler agora para o slide, vai ser, não é tão simples de visualizar isso comigo só falando, mas acho que o que vale aqui é deixar a ideia de que, bom, a correlação é feita por meio de um código e é algo bem simples que a gente pode alinhar aí quando vocês tiverem dúvidas sobre isso, mas é bem simples de fazer, tá? Fiquem tranquilos. Então, aqui tem uma coisa que eu queria mostrar. Então, aqui, ó, aqui quando se faz a relação, aqui é pelo aplicativo Fox Cloud. Então, você vai clicar nesse botãozinho Mi aqui no canto direito, e ele tem o código de agente, é onde você vai colocar o teu código e dar um salvar. Então, vai ficar salvo que o código do agente é fulano, e fulano esse código correlaciona que é a Minha Casa Solar que te vendeu esse sistema. Ok? E aí, na conta de gerenciamento da Minha Casa Solar, você vai conseguir visualizar esse equipamento, essa instalação. O mesmo vale para um instalador. Então, o teu cliente final foi lá e colocou o código de instalador,
e aí você consegue visualizar na tua conta de instalador aquela planta que pertence a uma conta de usuário final. Uma coisa que é bom a gente conversar é que como é que funciona, né, o fluxo de criação de uma planta de monitoramento. Primeiro você vai criar a conta do cliente final e depois dentro dessa conta você cria uma planta, que é a instalação em si do teu sistema fotovoltaico. Tá? Essa é uma coisa que eu vejo que acontece alguns desentendimentos. Então, uma coisa é a planta, que é a instalação em si, o teu sistema, teu sistema gerador de energia, e outra coisa é a conta do usuário final. Uma conta pode ter mais que uma planta, né? O cliente tem duas instalações diferentes e quer monitorar apenas com uma conta, isso é possível. É mais comum que ele tenha apenas uma conta e uma planta, mas pode acontecer. Então, é bom ficar bem claro esse conceito. Aqui é uma visualização de como faz o controle remoto. Então, aqui é uma lista, né? No canto direito ali, vocês veem que tem uma telinha de computador circular em vermelho. Esse é o botão para controle remoto de parâmetros, ok? Então, clicando ali, a gente vai ter acesso a essa lista aqui, que tem os vários menus diferentes, onde a gente controla todos os parâmetros. De start, de conexão de tensão, de conexão de frequência, e, enfim, tudo que vocês pensarem, a gente consegue controlar por aqui. Aqui, então, é o local de controle remoto de parâmetros. Tá? O local para firmware e atualizações de firmware são aqui no canto esquerdo, vocês podem ver ali a Firmware Manager. Esse é o local para fazer essas atualizações. Mas, como eu mencionei, esse tipo de atualização só está liberado para um nível de conta de agente. Okay? Não é para o instalador fazer, não tá nesse nível hierárquico. Okay? Aqui é só um slide para mostrar, então, quais são as diferenças de cada nível de hierarquia. Então, no final ali, a conta de agente, administrador, pode ter uma visão básica, tem a configuração remota e tem a atualização remota de parâmetros. Então, configuração e atualização. Para instalador, a gente já não tem a atualização remota e para cliente final, você tem apenas a visão básica aí do teu sistema operante, ok? Então, em relação ao monitoramento, é isso, tá? Hoje, é importante frisar para vocês, todo o gerenciamento de parâmetros, ele é feito remotamente. Na tela do inversor, você não tem acesso a configurar essas faixas de operação, tá? Então, a gente tem outros caminhos para fazer isso, via software local, e também, se você tiver, você pode muito bem ligar esse inversor num local que você tem internet, fazer a configuração e depois enviar para a tua instalação. Okay? A gente está também trabalhando para que consiga alterar isso na tela. A gente identificou que isso é um desafio muito grande para quem está no dia a dia e enfrenta o dia a dia. Realmente não faz um problema de você não ter essa possibilidade de pegar na tela do inversor e configurar, ok? Mas fiquem tranquilos que isso aí vai ser, em breve a gente vai ter uma solução bem mais simples para melhorar a vida de vocês. Isso só vai acontecer, só vai ser um problema quando você não tiver monitoramento, é claro, mas eu entendo que para quem está no dia a dia sabe que nem todo local tem internet, então não é tão simples assim de não ter isso na tela do inversor. Mas, enfim, se vocês tiverem problema com isso, a gente também está aí para ajudar vocês, fiquem tranquilos. Ok? Sobre soluções de problemas. Aqui é mais do mesmo, tá, pessoal? O nosso problema maior que a gente enfrenta no dia a dia aí, assim, que não é um problema, é apenas um ajuste de configuração, né? Que é o fato de, em algumas redes de concessionárias, o padrão que o Inmetro exige é de 176.242, mas você sabe que numa rede rural, final de linha, muito difícil no dia a dia o inversor opere dentro dessa faixa, que acaba acontecendo aqui, a tensão se eleva, você tem que fazer um ajuste aumentando esse range para que ele possa operar tranquilamente sem ficar desconectando a rede. Então, esse é um parâmetro que você configura remotamente e o problema está resolvido, ok? Fiquem tranquilos em relação a isso. Esse é acho que de longe, o disparado, o maior problema que a gente tem hoje no mercado, sim, né? Porque uma coisa que você às vezes não consegue identificar no dia da instalação. O instalador vai lá, instala, deixou tudo lindo, funcionando, foi para casa no outro dia, horário de pico, gerando energia para caramba,
injetou potência na rede, a compensação do transformador acabou levando a tensão fora do 242, e aí você tem que voltar lá para fazer a configuração. Nesse caso, não seria necessário, remotamente a gente já corrige, o inversor volta a operar tranquilamente, ok? Basicamente, solução de parâmetros de problemas, o que seria, né? Então, verificar o inversor não está operando, está em alerta, não está gerando energia, né? Ele tem um LEDzinho vermelho lá que identifica que ele está em alerta. Você identificou isso, como é que você faz para a gente conseguir resolver o problema, né? Primeira coisa que você vai fazer é verificar qual é a mensagem que está aparecendo na tela, né? Vai ter um erro lá que vai estar indicando o que o inversor está identificando para não entrar em operação. E isso é bom que vocês façam vídeos, tirem fotos quando vocês estiverem no local, para entrar em contato com o suporte, tanto da minha casa solar quanto comigo aqui, que isso agiliza muito a nossa solução de problemas, tá? A gente conseguir ver tudo que vocês estão passando é muito mais rápido do que simplesmente falar, o inversor não está operando, é um pouquinho mais trabalhoso, ok? Então, identificou o que está acontecendo, o código dele, fez o teste básico lá, verificou se a tensão está ok, se não tem nenhuma fuga, basicamente, assim, algo que estou chovendo no molhado mais uma vez, tenho certeza que vocês já têm noção de como é que isso funciona. Fez isso, tenta elaborar o máximo, porque assim, quando se trata de suporte técnico, para nós conseguir resolver os problemas, a gente tem que ter o máximo de informação possível. Então, como eu disse, vídeos, fotos, escrever um pouquinho de como é que é o teu sistema, quantos painéis são, de qual marca, enfim, esses detalhes, quando chega para nós com toda essa informação, é muito mais fácil da gente conseguir identificar o problema e achar a solução, ok? E, principalmente, número de série dos equipamentos, tá? Quando vocês vão tratar de um problema, é obrigatório que a gente tenha o número de série, porque para a gente conseguir se localizar, por exemplo, se o inversor estiver online, estiver mandando dados, a gente precisa do número de série para localizar ele, enfim, esses detalhes aí que você já conhece, ok? Mas é basicamente isso, né? Identifiquei que tem um problema, tento eu, por conta própria, resolver, pelo meu conhecimento, pelo que eu já tenho de experiência. Caso não consiga, tento extrair o máximo de informação possível, fazer o máximo de testes possível que eu consiga identificar que estejam correlacionados com o problema, e a partir daí busco ajuda aí dos times que estão aí, que no caso também sou eu, tá, pessoal? Mais uma vez eu friso isso, eu estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, e problemas não vão acontecer, né, Robson? Beleza, pessoal? Garantia padrão da Fox são uns 5 anos, mas isso é tudo. Esse aqui é a apresentação padrão, tá? Isso é negociável a cada situação, com cada fornecedor. Não sei como é que é o caso da minha casa solar, mas o Robson aí deve saber, ele está por dentro desse assunto, pode explanar para vocês, ok? Bom, basicamente era isso. Estou aqui falando faz tempo, agora eu queria ouvir vocês, queria conversar se tem alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção de todos, mais uma vez. Muito obrigado, Wesley, aí, pela oportunidade. Fico à disposição aí para vocês, que for necessário para ajudar. Estamos aí. Beleza, pessoal? Uma das coisas que você falou aí é uma coisa muito bacana, Jonathan. Todo o parâmetro de ajuste desse inversor, ele é feito por nuvem, pela cloud, então, remotamente. Então, a gente consegue, você aí, esse programa de final de linha, variação de tensão, isso aí a gente resolve aí, assim, em 2 cliques já está tudo resolvido e graças a Deus. Mas, assim, gente, problemas acontecem com todo mundo, né? Mas a Fox já vem aí com uma tendência, né? Vocês viram aí, o Jonathan está bem alinhado aí com o nosso departamento técnico, Foxes e o pessoal do P&D, então a gente consegue solucionar esses problemas assim com mais rapidez e com muita segurança a todos vocês. Isso não serve só para você que está aí conosco, aí, integrador da Minha Casa Solar, como também vocês que estão entrando aí na live para aprender um pouquinho de Foxes e entender um pouco sobre a questão da parte técnica da Foxes. Jonathan está aberto aí para qualquer dúvida que vocês tenham aí, nosso suporte técnico
está funcionando aí 8 horas por dia, né? Porque ninguém trabalha à noite, ninguém é morcego para ficar trabalhando de noite. Então, a gente está aí para trabalhar e para levar para vocês aí toda essa confiança e segurança que os investidores Foxes traz para esse mercado. Eu sou suspeito em falar, já volto a dizer para vocês, em milhões de lives que a gente já fez aí, é um investidor que traz essa tecnologia e nós estamos muito, muito satisfeitos, Wesley e Luiz. Obrigado, Luiz, obrigado, Wesley, por nos proporcionar ter o nosso produto aí nessa grande empresa e com esse grande grupo de clientes que vocês têm aí. Muito obrigado mais uma vez. Eu falo em nome da Foxes, em nome do Jonathan e de todos. Obrigado mesmo. Nada, imagina. A gente que agradece aqui vocês exporem o tempo para poder estar treinando a gente, trazendo esse conhecimento aí, porque é um produto muito bom. Assim, a primeira vista que a gente viu, quando a gente viu o inversor, a gente ficou muito pressionado pela carcaça robusta, pelo dissipador de calor, tudo em alumínio, assim, a gente ficou muito impressionado. Mas aí fica sempre aquela pulga atrás da orelha, será que por dentro, como que é? E aí veio outra surpresa, porque lá dentro estava melhor do que o lado de fora. Lá dentro ele tinha os componentes eletrônicos muito bons, os capacitores, mais capacitores do que os concorrentes, o potting, tudo isso assim contribuindo para que a gente acreditasse mais ainda na marca, e foi um dos principais motivos pelo qual a gente abraçou a Fox aí e trouxe ela para dentro da minha casa solar. Mas isso é interessante. Só para deixar bem claro aí, Jonathan, nós estamos fazendo 3 retrofits essa semana de um investidor da concorrência aí, e a gente está fazendo 3 retrofits, mas não foi um integrador que solicitou o cliente, perguntou se poderia ser Foxes. O próprio cliente final falou que queria Foxes. Caramba. E isso aí, a gente vai falar isso aí depois numa próxima live aí. O próprio cliente final falou, eu quero Foxes. O retrofit, o investidor estava rodando há 7 anos e de repente ele parou. Então aí vem aquele caos, né, dos mineiros nossos, né, Wesley? O mineiro, quando fala uma coisa, pode escrever, tá? Pode escrever. Exatamente. Os componentes dentro de um investidor, ele é o diferencial. Ele é o diferencial. A gente pode falar que tem N coisas que pode ter dado esse problema lá, mas em todos que eu conversei agora, para saber qual foi o problema, eles disseram, é o capacitor. É fato, é o capacitor. E isso estava gerando problema, diminuindo a geração, Jonathan, foi diminuindo, até parou. E o cara falou, você poderia atender aqui? A gente vai trocar esse inversor aqui. Ah, sim, a gente tem esse. Não, eu quero Foxes. O cara me ligou na hora, falou, Rabin, como é que isso está acontecendo? O cara, não, porque o nome é muito chamativo. Eu, graças a Deus, junto com o Jonathan e o pessoal todo, o Zé Vitor, todo mundo, né? E a gente leva muito para o pessoal, para o cliente final aí, esse nome Fox. Eu ando com a minha camisa para comprar pão, para viajar, para sair. Dentro do avião o pessoal fica pensando que eu sou aquela Foxes de futebol. Vai ter jogo, amanhã. Aí eu vou e chamei o cartão nele e o cara, que bacana, isso é um inversor. É um inversor chinês maravilhoso, com a tecnologia número 1 no mundo, e tá aí para... E uma coisa que é mais interessante, Wesley, todo mundo pergunta. Até tem um entregador na Paraíba que me perguntou, Robin, esse inversor seu é ferro ou ele é alumínio? Porque ele é muito robusto. Ele é muito robusto. E aí ele pegou, ele olhou lá e falou assim, Robinho, ele é todo em alumínio. Esse dissipador de calor dele é fantástico. Né, o Jonathan? O Jonathan pode falar com mais propriedade que ele é fantástico. Aquelas letras dele ali, cara, é coisa de primeiro mundo. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim, para mim fazer um ODM hoje de um inversor, como que fica? Só troca a frente. Tá? Não vai mexer com nada, só troca a frente da inversor. Só troca a frente da inversor. Não tem condição, cara, não tem condição. Ele é todo top. Né? O Wesley sabe que a gente, né, conheci o Wesley há muitos anos, luz. A gente sabe o caminho que a gente tem, o nome que a gente tem. A minha Casa Solar é uma das empresas que jamais colocaria um inversor
Eu até comentei isso com o nosso vice-presidente, o nosso VP hoje, sobre esse assunto na parte da manhã, é o seguinte: você já parou para pensar, Jonathan, Wesley e você aí que está nos assistindo? Foxes tem 1 ano de mercado. Olha o que Foxes é hoje. Olha o que Foxes é hoje. Mas não é por causa do Robinho, nem do Jonathan, nem do Mr. Lowry, nosso VP. Um salve, say hi for Mr. Lowry and Harry. É a qualidade do produto que está levando esse carisma, essa confiança, esse design. Isso aí, cara, é muito bacana. Não sou eu, gente, fora de mim. Muitos investidores vieram de muito tempo aí de mercado e Fox está assim ultrapassando como se diz, essa barreira que tinha não, é só o tal investidor que era bom no mercado, só esse que era bom no mercado. E Fox tem 1 ano de mercado. 1 ano fez agora, ontem. Muito obrigado, fez 1 ano de empresa. Muito obrigado. E aí a Fox, então quer dizer, 1 ano de mercado brasileiro, 1 ano de muita luta, 1 ano de muito respeito a você, integrador. Então, quando a gente busca distribuidores parceiros, a gente busca um distribuidor que tem um know-how para vender um produto que é a cara do seu negócio. Então, se é a cara do negócio dele, é a cara de você, integrador. É você, integrador, é a visão do profissionalismo, da atitude, do conselho. Eu fico muito feliz aí com a minha casa solar pelo treinamento. O Jonathan teve o prazer de fazer um treinamento interno para todos os vendedores e técnicos. Foi muito bacana. Eu também fiz a parte comercial com o pessoal, mas nem precisava, o pessoal altamente bem treinado. Enfim, é isso aí, Wesley. É isso aí. Deixa eu ler que tem algumas perguntas aqui. O Carlos mandou, para cada distribuidor teria uma conta de instalador, é isso? Não, apenas uma conta de instalador. Você vai conseguir relacionar com teus distribuidores, caso tenha mais que um, mas vai ter só a minha casa solar. É isso aí. Tem outra aqui, no caso, instalamos muito, do Rafael Rocha, no caso, instalamos muito em áreas rurais e precisamos mudar parâmetros. Toda vez que precisar mudar os parâmetros. Toda vez que precisar, vamos ter que solicitar para poder... Não, na conta do instalador você vai conseguir fazer o controle remoto dos parâmetros, ok? Já não há necessidade de solicitar. Claro que, como eu mencionou ali, as áreas rurais têm aquele desafio da qualidade da internet. Então, assim, se você tiver internet e ela for apenas ruim, você vai sofrer um pouquinho porque vai ter uma instabilidade e talvez vai ser um desafio um pouquinho maior, mas vai funcionar sem nenhum problema. E caso não tenha internet, também a gente consegue resolver, tá? Já consegue e vamos melhorar isso aí para ficar melhor para os nossos usuários, tá? Fiquem tranquilos. Legal, top. Assim que tiver a solução, a gente vai ter disponível na minha casa solar aqui também. Exato. Rafael Rocha mandou outra também aqui. Qual o prazo para a solução de problemas? Depende do problema, né? Depende muito grande, mas, assim, hoje o que a gente enfrenta no dia a dia são minutos, horas, enfim. Horas. Assim, dependendo do que a gente enfrenta, a gente tem um pouquinho de tempo maior, às vezes é uma coisa nova, a gente tem que entender o que está acontecendo, mas fiquem tranquilos. Hoje algumas horinhas aí a gente já resolve. É bom você falar sobre esse assunto também, porque para que vocês integradores entendam, existe uma linha de fabricação, a fábrica da Foxes tem um volume de 10 megawatts de fabricação, é uma empresa, né, de um porte muito grande, nós fabricamos para a Europa, para a Índia, para a Ásia, e muitas das vezes, né, um ground found ou alguma informação que venha no display do seu investidor, não acha que é um problema, não. É porque cada investidor, se eu pudesse fazer um investidor para o Brasil, outro para a Europa, outro para a Índia, era legal. Mas não, é uma linha de fabricação e aí a gente vai modelando e entregando conforme a demanda. Então, pode ter alguma vez de chegar um aqui, ter alguma diferença de tensão, ter algum problema, né, Jonathan? Se eu estiver errado, você me corrige. Exatamente. Então, isso não é problema. O ground fault né, o terra, né, a falta de terra, é o mais
costumeiro que a gente passa aí. Mas, assim, o Jonathan já faz isso, como diz em Minas Gerais, com pés nas costas. Pés nas costas. Pés nas costas. Pés nas costas, de trás para frente, frente para trás. Mandar um abração para Carlito. Carlito chegou aí. Carlito é o presidente honorário lá de Goiânia, tá aí, ó. Carlito é super nota 1000, tá aí com a gente aí, ó. Legal. Mais alguma pergunta, gente? Tem mais alguma pergunta aí da galera? Leonardo Iguaçu, Ceará na área. Olha, Leonardo, Leozinho, bicho. Ô, Leozinho, estamos chegando aí, eu e Jonathan, hein? Ceará, terra boa, velho. Terra boa. Leozinho é nota 1000, nota 1000. Parabéns. Tá voando aí lá com o Foxes. Já tem 5 instalados. Parabéns aí, ó. Ele é um parceiro, um cara maravilhoso, um cara maravilhoso. Parabéns aí. Mais alguma pergunta, gente? Essa live aí é toda para vocês. E não acaba aqui, tá, pessoal? Isso aí, e não acaba aqui não. Se qualquer coisa também, a gente pode fazer uma outra live. A gente inclusive, quero convidar vocês aí que estão assistindo, nos seguir nas redes sociais, Minha Casa Solar, Plataforma 121, Fox do Brasil. A gente, assim que os investidores chegarem, a gente vai fazer uma live também ao vivo, mostrando os investidores saindo de dentro da carreta. Vamos mostrar aqui uma parte do processo de expedição das mercadorias. Então, fiquem ligados aí que tem bastante coisa legal chegando aí para vocês. O mais interessante de tudo, que vai contar com a beleza do Robinho nesses vídeos. Isso que é fantástico. Né, galera? Gente. Tem que ser assim, gente. A gente está aí para ajudar vocês. A gente não está aí para jamais. Um abraço a todos aí, ó. Quem que é que entrou aí? J. Bacelar? O João Carlos. João Carlos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais alguém aí com alguma pergunta? Vamos ver se tem alguém aqui para nos... É isso aí. Bom, também essa live vai estar salva, né? Vai estar salva, a live vai estar salva, a gente tem o nosso contato. Se tiver dúvida, pode mandar para a gente também, que a gente responde por e-mail e responde pelas redes. Queria agradecer aí. Minha casa vai ter estoque quanto? Semana que vem. Semana que vem tá chegando. Semana que vem, mas não impede você colocar o seu pedido, hein? Já coloco o pedido porque tá voando. Tá voando. O pessoal já tá fazendo as reservas já para poder, assim que chegar, já receber o pedido em primeira mão. Exatamente. Queria agradecer aí você, Robinho, por ter dado seu tempo aí para a gente aqui estar treinando o pessoal. Queria agradecer você também, Jonathan, mais uma vez aí treinando a nossa equipe, treinando os nossos clientes, nossos parceiros. Muito obrigado a vocês dois. Fiquem à vontade para poder virem aqui comer um pão de queijo quando estiverem aqui em Minas Gerais, tá? Show. É um prazerão aí ter recebido vocês aqui na nossa live, nosso treinamento de hoje. Eu agradeço. Um prazer. Pode agradecer primeiro aí, Jonathan. Eu deixo que você é o meu chefe. Pode falar. Você que é o chefe. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço aí imensamente. É um prazer estar aqui aprendendo e ajudando aí vocês a entender o nosso produto, a entender como é que ele funciona. Estou sempre à disposição para ajudar. Agradeço muito mais uma vez pela oportunidade. Agradeço todo mundo aí que dedicou o tempo aí para participar aí conosco e, enfim. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus por nos permitir estarmos aí, né, todos aí juntos aí nesse processo e segundo, agradecer aí ao nosso presidente, Mr. Michael, e o nosso vice-presidente, Mr. Lauren, por acreditar no Brasil e trazer aí para o Brasil aí realmente um produto que todo mundo precisava. Um produto que realmente respeita o mercado brasileiro, que não tem aquele viés de eu vou fazer um bem bolado. Não, Foxes não existe isso. Foxes, ele tem um respeito a você, integrador, e principalmente os distribuidores. Esse que é o nosso ponto principal. E em terceiro, a Luiz, Minha Casa Solar, e o Wesley. Luiz,
Luiz Felipe e Wesley Jones, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu digo para todo mundo, eu falo para todo mundo que vocês são meus irmãos, a gente se conhece há muitos anos, e eu tenho um carinho muito grande pela minha casa solar, porque eu acompanhei o crescimento, e eu tenho certeza absoluta que o nosso produto está em boas mãos, e o sucesso está aí, batendo na porta de você, integrador. Isso só vai ficar fora se você quiser. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos. E Foxes na área. Foxes e minha casa solar. Foxes minha casa solar. Foxes minha casa solar, você acha lá na plataforma Sun 21. Sun 21, exatamente. É isso aí. Um abraço para todos Obrigado, vocês. gente. Valeu. Até mais. Com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.